Muito bem, bom dia, meu amigo Dinarte Portela. Tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Para mim é uma honra estar aqui, compartilhando com vocês algumas informações que inerente também a todo o meu trabalho. Legal, beleza. O que eu ia falar? Para quem está acompanhando a entrevista agora... é importante. A entrevista, se você estiver no site da Rádio Litoral Paulista, radiolitoralpaulista.com.br, você também vai acompanhar a entrevista via as câmeras do estúdio. E caso aí você quiser disseminar a entrevista aí entre seus amigos e tudo, você pode depois acessar as redes sociais e o YouTube, que a gente vai disponibilizar a entrevista gravada. Muito bem, é isso aí mesmo. Meu amigo Dinarte Portela é... Como é que diz aquela história? É um polivalente na cultura brasileira, né? É um batalhador, é um cara que a gente conhece aí o seu trabalho. E a gente gostaria de dizer... Feliz da vida por ter você aqui e colaborar aí com a sua obra e com a sua arte. Fica à vontade, você tem total liberdade a partir de agora de falar qual é a sua arte e o que você espera para o futuro, para pessoas que têm a mesma vontade que você teve um dia de ser escritor, de ser autor. Fica à vontade, pode dar suas considerações iniciais. Olha que bonito, né? Pode ficar à vontade. Bonito isso, né? E poético também. Alguns me chamam de poeta, né? Lá no Rotary Club, o pessoal costuma me chamar de poeta. Alguns chamam de escritor. Embora eu tenha aí uma formação em teologia, eu não sou pastor, só sou teólogo, né? Estou fazendo também graduando filosofia. São duas áreas interessantes, né? Relacionado à cultura, eu dou palestra nas escolas públicas e estaduais, de vez em quando requisitado para algumas empresas também, né? Muito bem. E é muito legal isso. Dinarte Portela é autor e escritor. Ele se radicou na cidade de Guarujá na década de 70. O autor tem 28 anos. 28 anos. Tô tentando dizer. Faz gracinha do Jorge. 53 anos de muita experiência, muito amor à nossa cidade também, né? Ele que veio garotinho pra cá, não é isso? Eu vim garotinho. Isso. É mais guarujaense ou mais iguapense? Eu sou mais guarujaense, né? Embora eu tenha um amor muito grande pela minha cidade, que é lá do Vale do Ribeira, né? Vale do Ribeira. Tá pertinho de Jacupiranga. Também é de Jacupiranga, isso, né? E eu vou sempre. Portela, que é o meu irmão, né? Tem o apelido de Portela, ele tem o sítio, de vez em quando eu vou muito lá. Para espairecer um pouco. Espairecer. Se inspirar um pouco. Fugir um pouquinho da cidade grande, né? Muito bem. Guarujá é uma cidade já grande. É uma cidade grande. E o que mais? Você ia falar que aí de vez em quando vai lá para descansar um pouco, buscar uma inspiração, não é isso? Olha, eu me inspiro mais no Guarujá mesmo. Eu acho interessante as histórias que são escritas aqui no Guarujá. Eu procuro, como eu posso te dizer, canalizar para a nossa cidade, para a nossa realidade mesmo, né? Então a fonte de inspiração geralmente é a praia, a madrugada, né? Muito eu não bem. preciso ser igual outros escritores que vão, se isolam e ficam lá. Você gosta mais de participar, de gosto, estar junto, sou um bairrista mesmo, né? Isso aí, o seu estilo peculiar, né? Tem drama, suspense, enigmas e mistérios. Exatamente, bem por aí, como diz popularmente, né? Acho que perto do que você falou, você já deve até ter respondido a pergunta do Walter. Ele é morador aqui do Guarujá, está sintonizado na rádio. Ele perguntou pra gente como é que surge o tema e a história de um livro. Antes de você escrever, como é que você tem a ideia? Como você canaliza isso aí para colocar no papel? O Walter da onde? Walter do Guarujá. Walter do Guarujá. Pô, legal, uma excelente pergunta. Eu, conversando com uma amiga, ela contou uma história do Nordeste, né? Que também vai ser título de um livro meu futuro, que é Folhas Secas, né? Esse livro vai ter mais um viés norte-americano, né? Da década de 29. Mas relacionado à pergunta, um amigo, um acontecimento, ou até mesmo um texto bíblico ou filosófico, isso são um ingrediente para me poder me inspirar em algumas obras, né? Dá um início, né? Dá o início, dá um impulso. O título vem sempre no começo, né? Quando eu escrevi KDF, Traições e Intrigas, em 2011, eu me inspirei muito
Antônio Hermílio de Moraes, que era um mega empresário, né? Esse foi teu primeiro livro? Foi o primeiro livro. 2011, não é isso? Exatamente, eu precisava moldar um empresário um pouco, transformei Couto Dornelles Filho numa pessoa bem exótica e excêntrica, né? Então, muito legal isso aí, né? KDF não tem nada a ver do alemão, não, né? KDF. Não tem nada a ver. Na realidade, KDF é a sigla de uma empresa que leva o nome de Couto Dornelles Filho, né? KDF, né? Então, veio esse título, Traições e Intrigas devido aos acontecimentos na própria empresa, que é uma aviação civil, né? Então, esse livro é interessante pelo contexto do que você escreve nele, né? Que é a história que se passa no Rio de Janeiro, não é isso? Exatamente. Faz referência ao Guarujá. E o livro conta a história, conta a história de um empresário, Couto Dornelles Filho. Exatamente. E que tem o poder da premonição, né? Muito bom, muito bom. E o milionário tem o poder da premonição, como você disse, e através de um sonho ele é transladado né? para uma outra dimensão. Então o livro praticamente é sobre uma viagem, né? Uma viagem, aí ele começa a descobrir algumas coisas, algum tráfico de alguma coisa na empresa, né? Uma outra coisa interessante é que ele tem um amigo, né? Ele também tem os seus problemas, seus traumas de mocidade, e ele vai para a Europa e se transforma num cirurgião conceituado, né? Então a história gira... Tudo em torno do sobrenatural. Do sobrenatural e diante dos dois protagonistas, né? E se reencontram. A história é muito bem entrelaçada, né? E a Suave Brisa do Amor, volume 1? Então, é interessante que em 2011 eu recebi uma grana boa nesse KDF Traições e Intrigas. Assim, uma grana boa em termos, né? O suficiente, assim, para me poder me dar um impulso para a minha carreira, né? E muitos amigos na Câmara Municipal, na Prefeitura, os pessoal da área educacional aqui da cidade, eles compareceram na noite de autógrafo, na tarde de autógrafo, falando que a Câmara ainda estava na Guimarães de Barros, e os demais amigos, né? E aconteceu o seguinte, que eu precisava de um livro com poucas páginas para que eu desse um impulso maior no KDF Traições e Intrigas. Então veio nas inspirações a Suave Brisa do Amor, volume 1. Assim, opa, peraí, né? Peraí, eu vou fazer um livro de 100 páginas aproximadamente e tal, mas o escritor ou poeta, ele não manda nas suas próprias obras. Através da inspiração vai vindo uma coisa, vai vindo outra, e o público começa a se identificar, né, com este livro. Então veio a ideia do segundo volume, que é a Suave Brisa do Amor, o Sexto Dia, que acabou se tornando uma trilogia, né? Sem dúvida, e este romance deveria ter poucas páginas, como você disse, né? Exatamente. Ele foi lançado em 2012 e teve o lançamento na Câmara Municipal quando da reforma da atual Câmara, né? Que era na Leomil, não é isso? Na Leomil, aí teve um tempo que foi lá na Guimarães de Barros, né? E foi um sucesso, graças a Deus, né? O autor foi envolvido pela sua própria obra e vem com outro volume, que é a continuação do volume anterior. Então você fez uma trilogia, no caso. E que está aí, né? O que está aí. E já com a editora nova, que é o Universo Edições e Publicações. A Suave Brisa do Amor, volume 2, o Sexto Dia. O Sexto Dia. Sexto Dia. Tem todo um contexto aí também, bíblico, apocalíptico, né? E retrata também o Amazonas, o desmatamento, a morte de Santos Dumont. A morte de Santos Dumont. A morte de Santos Dumont, porque o livro começa em 1932. Quando ele se enforca aqui na cidade do Guarujá, né? Indignado. Com a utilização da sua criação. E justamente nós estávamos falando anteriormente sobre Mr. Percival Farquhar, que também veio ao Guarujá e frequentava o Hotel La Plage, né? Isso é pesquisa mesmo no Guarujá. É lógico, eu envolvi aí o lúdico com o real, né? E trouxe essa magnífica história aí, que tem bastante enredo aí para as pessoas viajarem, né? Muito bom, muito bom. As Borboletas e Eu. As Borboletas e Eu é interessante que eu fui abordado por uma amiga que é do Rotary, né? Clube Guarujá,
Vicente de Carvalho, no caso sou de Vicente de Carvalho, né? Jane Fernandes. Jane Fernandes, né? Ela quis fazer a sua biografia e nessa biografia ela queria uma quantidade para a família, né? Então eu fiz, foi durante um ano o processo, né? Foi a primeira vez que eu faço um trabalho de biografia. E eu fiz o trabalho e depois entreguei para ela. Ela com a família ainda estão decidindo se vai divulgar nas lojas virtuais ou no livro impresso mesmo. Agora que eu já estou com alguma estrutura de impressão do livro, então é uma coisa muito significativa. A borboleta é legal porque você viaja na história da pessoa que você está biografando. É uma coisa muito bem, muito legal. Legal. Como que é a vida do escritor? A gente já eu não vou te fazer essa pergunta baseada no como é que é lá fora do Guarujá. Dentro da nossa cidade, se for para você fazer uma análise para passar para o pessoal, como que é para ser escritor em Guarujá? Os eventos, os convites, a divulgação, como é que funciona, na tua visão, ser escritor de Guarujá? É uma pergunta assim que ao mesmo tempo que causa um entristecimento para mim, mas ao mesmo tempo é uma síntese, torna-se também uma alegria, né? Por que o entristecimento? Porque em termos nacional nós temos aí 1,27% de brasileiros que lerem um livro e não chega até a metade do livro, né? Hoje, num dos jornais da Rede Globo, falou que houve um crescimento de 6% nesses últimos anos, né? Falo de 2014 para 2016, houve esse crescimento, né? E o brasileiro ainda lê muito pouco, diferente do norte-americano, o francês, o europeu que lê muito. Então, dentro da realidade do Pérola do Atlântico, nós temos uma cidade vizinha que é Santos, que é um celeiro também de poeta. Não estou dizendo que o Guarujá não seja, que nós temos excelentes escritores aqui. Eu poderia aqui formular vários, né? Escritores e escritoras, mas que não é uma coisa assim que é valorizado, né? Não há uma valorização. Não é ressaltado. Na realidade, o escritor, principalmente que está começando, né? Eu vou muito pelo Silvio Santos, né? Eu fui buscar no YouTube, o Silvio Santos estava dando uma declaração. O Silvio Santos ele não é empresário. Eu não queria ser empresário. Eu queria ser um apresentador. Eu sempre fui apresentador. Está no sangue, né? Mas pelas portas se fecharem para mim, eu resolvi criar o SBT, né? Então, como dentro da rede existe uma enxurrada de editoras, mas existem muitas que são dignas de fidelidade, e existem aquelas que são indignas, né? E foi através disso que comecei a ficar pé da vida, popularmente falando, e que resolvi, através de um grupo de fãs, né, resolveram criar Universos Edições e Publicações, que não é uma editora minha, é de um grupo que se formou cooperativa para poder lançar o meu livro. Eu fico maravilhosamente orgulhoso por isso. Seu reconhecimento do seu trabalho. A gente até estava discutindo esses dias. Essa semana parece que teve muito a ver com arte, cultura, e a gente até comentou sobre o negócio da Lei Rouanet, sobre os artistas que estavam conseguindo aprovar os seus projetos. Patrocínio. E fazer com que as empresas os patrocinassem, mas sendo que chegava no ano seguinte, deduzia do imposto de renda. E no ano anterior, que é o ano de execução desse trabalho, desses eventos, cobrando o ingresso das pessoas. A gente tem certeza que é muito injusto. Se você conseguiu facilidade de arrumar patrocínio com a Lei Rouanet, que é uma coisa do governo, para facilitar para o artista, não é isso? Exatamente. Vai deduzir do imposto de renda do cara. Então por que você cobra ingresso? No seu caso, você não acha, por exemplo, o Dinarte Portela consegue
o seu projeto de lançamento do livro aprovado. Você acha que seria justo você chegar e vender o livro, sendo que você já está com o dinheiro desse livro na mão? Já tá? Porque se você ganhou o direito de... tem que deixar claro assim, não ganha dinheiro. Você ganha uma carta de crédito e corre atrás dos patrocinadores. Esses patrocinadores bancam o seu projeto e o que ele gastou no seu projeto, ele deduz do imposto de renda na fonte no ano seguinte. Bom, é isso. Agora, você acha justo um cara lançar um DVD da turnê dele e vender o DVD a R$70 e ainda cobrar pelo show? Eu não acho justo, né? Eu não acho justo. Já foram, até mesmo nas redes sociais, fizeram essas perguntas pelo inbox para mim. Algumas pessoas achavam que tem pessoas do Guarujá que acham que eu virei um milionário. Na realidade, não se transforma num milionário quem vive de cultura nessa terra, principalmente os autores que estão começando agora. Nós vimos, por exemplo, o tanto de shows que o Cristiano Araújo fez e resultou em sua morte, porque é uma coisa assim complicado mesmo, né? E acontece o seguinte, que eu não me beneficiei nem na Lei Rouanet pelo seguinte, é uma coisa muito burocrática. A Lei Rouanet, no meu ponto de vista, desculpa os internautas, de repente tem uma posição diferente, a minha opinião, mas a Lei Rouanet está dando comida para quem está com a barriga cheia. Essa é a minha opinião, né? Não, por exemplo, o artista, não estou falando isso em defesa de mim mesma, estou falando em defesa dos demais que estão começando agora. Da grande maioria que está começando agora. Agora, por exemplo, você dá 580 mil, 1 milhão, 5 milhões para um filme ou para uma biografia, é uma coisa que é complicado. É um artista que já está no auge da sua carreira, que já tem toda uma bagagem. Enquanto o Brasil, nós temos no Ceará excelentes profissionais, nós temos na Paraíba, no Guarujá, Baixada Santista, São Paulo, e que estão no anonimato. E sem incentivo. E sem incentivo. Eu luto, estou protelando. Eu dei algumas entrevistas, inclusive para blog na internet, e falei, porque através das minhas palestras, que são gratuitas, porque, na verdade, as palestras elas são motivadoras. Essas palestras é para fazer com que o aluno permaneça na sala de aula. Porque a palestra não é, por exemplo, uma coisa que traga benefício para a política. Porque é interessante ter a população com poucas informações. Lógico, é isso mesmo. Para que eu vou incentivar? Enquanto os educadores fazem da tripa o coração para poder manter os alunos dentro da sala de aula, quando nós vamos usar as urnas, nós votamos em pessoas erradas, em mercenários e oportunista, e não é interessante para eles ter uma população que tenha boas informações, que tenha um bom viés cultural, um conhecimento. Eu sempre falo o seguinte, Guinarte, era mais fácil pegar o dinheiro que o governo gasta fazendo propaganda na televisão, no rádio, na internet, para pedir para as pessoas ir estudar. Era melhor pegar esse dinheiro e empregar em quem está indo estudar. Exatamente. Boa merenda, né? Merenda de qualidade. Qualidade. E outra coisa, é muito dinheiro. Você sabe que a televisão cobra muito, né? Investir no professor, investir no sentido... todo sentido. No em dinheiro. todo sentido, ao invés de pegar uma Lei Rouanet, não estou aqui falando a política da extinção no MEC, do Ministério da Cultura. Não estou, muito pelo contrário, eu quero que permaneça, porque faz parte existe um filósofo que fala o seguinte, que existe uma diferença entre o arcaico e o tradicional. O arcaico é aquilo que está em desuso. O tradicional não, é aquilo que é benéfico e que deve manter. É igual ao Ministério da Cultura, por exemplo. Agora, a partir do momento que esse Ministério não está trazendo respaldo, por que não pegar qualificação, esses cursos universitários
por extensão, para os professores, para melhorar mais a qualidade na educação. Sem dúvida. Né? Isso não estou falando que os artistas devem ser isentos, deveriam Não, lógico que não. fazer uma política adequada para o Ministério da Cultura. Sem dúvida. E a explicação que eles deram sobre como é que são escolhidos os projetos foi uma explicação tão besta quanto a escolha dos projetos. Porque ninguém explicou nada. É feita uma comissão, não é isso? É feita uma comissão onde a gente analisa os projetos. Mas, poxa, como é que você dá aprovação para um projeto que vai falar da vida de José Dirceu? 500 e poucos mil reais. Ou então o lançamento do DVD do MC Guimê. Eles preferem assassinar, é lógico que ele já está morto, mas preferem assassinar um Machado de Assis, estou falando em termos cultural, e dar ênfase a alguém que não tem conteúdo nenhum. Lógico que a gente não tem nada contra a arte do MC Guimê. Nós só não achamos justo o cara lançar um DVD, fazer uma turnê e cobrar ingresso depois que, a gente sabendo que ele já ganhou esse dinheiro. Luan Santana, 1 milhão, 1.700.000 e pouco, uma coisa assim. Não, são dinheiro mal distribuído. Não. Né? E outra coisa, por ser bonitinho, o cabelo com brilhantina, né? Antigamente era brilhantina, agora é com gel, né? Com gel. Aí lota. Então quer dizer que a pessoa não está percebendo. Primeiro, ela não está percebendo que aquele show, aquela turnê do Luan, foi promovida por patrocinadores que vão pegar o dinheiro do governo, ou seja, o seu dinheiro. Eu tô pagando essa turnê do Luan sem ter ido no show. Então, interessante, os impostos, né? Meu querido, que na internet colocaram uma postagem lá e eles praticamente todos os artistas o Ratinho fez isso em uma só parede, né? E falaram assim, os artistas, aí generalizaram, né? Peraí, existem bons advogados, bons políticos, por incrível que pareça, mas tem bons políticos, bons pastores, bons padres, e existem bons artistas também. Aí eu peguei e me defendi, peraí, está alguma coisa errada. Eu nunca me beneficiei pela Lei Rouanet. A minha luta em 2015, uma empreiteira, uma empresa de portaria e serviços gerais, que é a JM Portaria e Serviços Gerais, conseguiu trazer da editora aproximadamente 1000 livros da Suave Brisa do Amor, que eu pude fazer alguma coisa, que eu agradeço muito o João Teodoro e a Maria Inês, que são as pessoas que me ajudaram com 50% do valor, né? E a empresa estava em uma situação assim crítica e eles prometeram 100%, mas devido à crise eles falaram assim, eu posso te dar 50% do valor, e que para mim foi uma coisa maravilhosa. Se tivesse outras empresas que pudessem favorecer, era melhor 20% ainda. 20% de um, 30% do outro, 10% do outro. Exatamente. Eu não vivo só de literatura, eu trabalho numa empresa de segurança também, que é o Grupo GT. Né? Além disso, né, tô fazendo aí uma propaganda, inclusive, da empresa, né? Tem problema. Depois, se eles tiverem, passa lá na sala da chefia. Mas que manda um abraço a todos os vigilantes aí da Baixada Santista. A direção lá tá quem? Tá o Robson, manda um abraço pro Robson, Brailton, o Edson, enfim, todos os pessoal que fazem o trabalho de supervisão, né? É isso aí. E relacionado, voltando à cultura, então eu não posso, por exemplo, ficar inerte a uma situação dessa, achar que todos os artistas são vagabundos, que foi o termo que utilizaram, né? Os vagabundos, que é uma coisa muito chata, isso aí, né? E na época, não sei se vocês se lembram, na época que mesmo do Caetano Veloso, Chico Buarque, quando alguém chegava e falava assim, meu filho tá com violão, com uma viola, existia um preconceito contra isso. Olha, vai ser vagabundo. Artista tudo vagabundo. Tudo vagabundo. Nós não queremos resgatar. Aí sim, essa cultura. Essa é a cultura que vem da ditadura, exatamente, né? Porque a ditadura achava que eles eram todos vagabundos. Que era vagabundo. Não é isso. Assim, não, como não diz o Paulo Maluf, isso é uma inverdade. Mas tem, a gente sabe que tem no meio de tudo. Porque não pode generalizar, não pode pôr no mesmo saco. Não podemos, não. Porque o que está sendo discutido é a forma e
para quem está indo esse dinheiro, essa oportunidade Exatamente. de pegar dinheiro. Só isso. Então, não quero falar aqui, enfatizar Lógico. política, mas nós sabemos que existe uma classe A e B. Então é interessante para essa classe B, ela uma determinada classe, eles vão começar a fazer a manipulação. É verdade. Então o que acontece? A mídia, ela lança uma coisa, a notícia ela vem distorcida de uma tal maneira e a população vai no vácuo. Então é complicado, porque é a população sendo manipulada, né? Muito bem. Olha, o nosso amigo Dinarte Portela participou aí do projeto Brasil Alfabetizado do Governo Federal como professor voluntário. É uma experiência boa, né, ser professor? Nossa, é uma experiência fantástica, né? Gente, eu fui voluntário, eu não sou professor. Muitas pessoas na cidade me chamam de professor. Hoje em dia tem um projeto parecido que a pessoa é educadora. Educador, É o mesmo sistema, né? É o mesmo sistema. Na verdade, o Brasil Alfabetizado era o antigo Mobral, né? Movimento Brasileiro de Alfabetização. Exatamente, né? E na época, uma das diretoras da Secretaria de Educação perguntou se eu queria participar do Brasil Alfabetizado. Eu falei, por que não, né? Eu consegui ainda estar diante de mais ou menos quatro turmas, né? Do Brasil Alfabetizado. Então eu dei aula no Paulo Clemente, fui ali na Santa Clara do Pastor Paiva. Eu não lembro outro lugar que eu dei aula, mas foi em vários lugares. O tempo passa. O tempo faz mais coisa. Mas eu não sou. O HD vai ficando carregado. Vai ficando carregado, né? A memória boa. Mas foi uma experiência maravilhosa, mas eu vou enfatizar, eu não sou professor. Lógico, é educador, né? A pessoa, elas identificam pelo fato de eu ser teólogo e muitos me chamam de pastor. Eu não sou pastor. Você fez teologia. Eu fiz teologia, eu não sou pastor. Adquiriu conhecimento teológico, exatamente, né? Bíblico, né? Exatamente. Algumas pessoas, por exemplo, me chamam de, como é que se diz, no espiritismo, como que se fala quando a pessoa faz médium. Pô, você é um médium, mas eu não sou médium também. Eu ainda estou no mínimo. Não é médium. Não sou médium. Eu subi. Algumas pessoas me chamam de médium. Porque ele tem assim um ar, né, de professor. Tem. Então algumas pessoas me chamam de mestre. Eu acho toda que pessoa que ensina alguém alguma coisa, toda pessoa que passa conhecimento, pode ser normalmente chamado de professor. Exatamente. Porque conhecimento a gente não guarda, a gente passa. Exatamente. Não é isso? E aqui em Guarujá, você estudou em que escolas? Desde quando você chegou? Por incrível que pareça, eu já, quando vim de Iguape pra cá, eu já vim com a minha idade um pouco avançada. Demorei um pouco para ir para já tinha para a quantos escola. anos? Acho que eu entrei na escola quase com 9 anos. Uns 2 anos atrasado para a época, né? Que era com 7 anos. Exatamente. Né? E eu estudei no Jardim Helena Maria, eu estudei no Jardim dos Pássaros, no Jafé, Tancredo Neves. Eu não fui assim um bom exemplo como aluno, o começo tu só ficava no jardim, né? Tão aplicado. Jardim Helena Maria, Jardim dos Pássaros, ele não entrava na escola. Exatamente, né? Mas a minha formação sempre foi... Agora tu reparou que a maior parte das pessoas que não tiveram um segmento bom estudando, principalmente no primário, que era o primário. Exatamente. Ou virou professor, ou virou escritor. Quer dizer, acabou tendo que escrever ou ensinar. Entendeu? E na minha época destino, mesmo, né? muitas pessoas que estão na rede, que são professores, diretores de escolas, né? Bom, vamos isso. Agora dá uma passada na tua agenda aí que você até preparou antes, porque nós vamos encerrar o primeiro bloco, rolar uma música lá, a tua preferida, o Will Survive, em homenagem a quem? Não fala em qual time que é. Você é santista, você perdeu pra nós quarta-feira. Pode ficar à vontade, pode falar sua gente. Bom, gente, dia 11 de junho haverá um bazar cultural escalafobético. Não me peçam para explicar o que é escalafobético, eu vou ficar muito tempo explicando. Pode acreditar, o Jailson já deve estar procurando aí o que é escalafobético. Quer ver? A palestra, inclusive, você deu aí uma pincelada no tema, mesmo não sabendo, mas deu uma pincelada, é o avanço da mulher na sociedade. Muito bom. Eu estarei falando para esse grupo, né?
no bazar vai ter a performance teatral da Juliana do Espírito Santo, né? Que é uma atriz. Cujo título é 20 de outubro de 1990, a performance teatral dela. Legal. E dança folclórica. Isso no dia 11 de junho, né? Que vai cair num Mês sábado. agora que começou, junho, né? Junho, neste mês. Mês 6. No dia 10, também de junho, vai haver uma sessão solene, que é a entrega da chave de cidadão para uma dos nossos munícipes. No caso é a senhora Madalena Lourdes Amaral Martins. Ela recebeu o título de cidadã guarujaense. Exatamente. Ela é diretora da escola Sérgio Pereira. No dia 12 de agosto, mais para frente, vai haver uma palestra motivacional para pequenos empreendedores, cujo título é Querer, Poder e Vencer, né? Muito bom. E onde será? Onde será? vai ser na Câmara Municipal de Guarujá, vai ser às 19 horas e a entrada é 1 quilo de alimento para Não perecível para doação para a entidade. Muito bom. Depois, se você puder, né, Jair, você me manda Pode os mandar o detalhes dessa programa agenda pra aí, gente e a gente divulga no site da rádio. Beleza? Magnífico. No programa Muito bom. também. Muito bem, então vamos rolar uma sequência, eu volto com notícia e também mais da vida e obra de Narte Portela, o nosso poeta aqui de Guarujá. Muito bem, agora 9 horas 16 minutos. Vamos de notícia? Vai fazer parte da palestra que você comentou aí sobre o negócio da mulher. Para Maria da Penha, sabe que a Maria da Penha é a que está de cadeira de roda, né? Que foi a partir do que aconteceu com ela que foi criada a lei de defesa da mulher da Maria da Penha, né? Para Maria da Penha, combate à violência contra a mulher começa na infância. Ela tinha 30 anos quando foi agredida pelo então marido pela primeira vez. Permaneceu calada por vergonha e por não saber para onde ir, até descobrir, 8 anos depois, que o próprio cônjuge havia sido o autor do tiro que recebeu na cabeça enquanto dormia e que a deixou paraplégica. Foi o caso da Maria da Penha. O que ela está querendo colocar é que essa cultura, né? Isso sim pode se chamar de cultura, né? Sim. De ensinar a mulher a se defender, porque hoje em dia ter filho aos 12, 13 anos parece ser ridículo, mas não é. Isso é normal hoje em dia. E não é o normal, né, Dinarte? Não é o normal. Não é o normal, porque compromete tudo a parte do corpo da garota, no caso, né? Mas isso aí é uma cultura também, como você está dizendo, já desde a época do colonialismo. Desde aquela época. Que antigamente praticamente vendiam suas filhas, né, para se livrar. Então, era o tal do dote, né? do dote, exatamente. Então é uma cultura já sinistra, né, em relação a todo essa esfera feminina, né? Então não é de hoje que no Brasil isso não é uma novidade, isso já é uma herança do passado, né? Infelizmente, uma herança sinistra. Infelizmente. A Maria da Penha não chegou a sofrer abusos sexuais por parte do marido, mas assim como muitas mulheres pelo país, se sentiu impotente ao ler sobre o estupro coletivo sofrido por uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. Isso é outra coisa que nós já até discutimos aqui. Está se montando uma polêmica muito grande, muita ênfase nesse assunto dessa menina. Só que, segundo especialistas, pessoas até do Rio de Janeiro que já comentaram, a história é mais complicada do que se pensa. Não é tão... Ela não está tão... É complexa, porque tudo isso é resultante de uma coisa só: a educação. No Brasil. Nós temos um jeito aí, uma política medonha, que é o jeitinho brasileiro. Justo. Que isso vai... Nós achamos normal hoje com esse negócio aí do Lava Jato mesmo. Sem dúvida. Apenas que não acontecia antes, agora está tudo às claras.
que foi colocado ao mar para tirar petróleo e jorrou de uma maneira estupenda petróleo demais. Petróleo demais. Tá entendendo? E isso é uma coisa que nós, como brasileiro, como pessoas mesmo, como cidadão, nós adquirimos no passar dos tempos essa política da corrupção. Quer ver um exemplo? É o catador de material reciclável, que molha o papelão para quando chegar lá pesar mais. É a corrupção. A corrupção já vem desde o, como diz, desde o Império, né? Desde o Império. Desde a colonização. Exatamente. Né? Então, nós temos que ser reeducados. Por exemplo, saber que lugar de lixo realmente é no lixo, que realmente... Um papel de bala pode não entupir, mas todo mundo jogar... Mas coopera muito, né? Coloca num recipiente, coloca no bolso até chegar numa lixeira. Hoje eu sofro muito em relação ao tabagismo, que eu detesto o cheiro de cigarro. Eu estou no ponto do ônibus, sempre tem um infeliz que está a 50 metros, mas está jogando. E o vento, por incrível que pareça, até tão azarado que o vento vem pro teu lado. Vem, né? Às vezes você acaba pegando uma sensibilidade, que você senta-se do lado de alguém que gosta de fumar, e você sente só pelo odor da pessoa. Porque a pessoa exala, né? Fica no cabelo, fica na pele. Da nicotina, né? Então, o que falta é isso, e as pessoas não fazem uma questão de saber que aquilo ali está incomodando, que aquilo ali está prejudicando as pessoas. Eu quero que, desculpa a expressão, eu quero que se dane, eu quero fumar meu cigarro. Você quer fumar, fume, mas não estraga a vida dos outros. Não estraga a vida dos outros. Porque na verdade o que vai na fumaça é muito mais da nicotina que está indo pro pulmão do cara. Exatamente, eu vi um especialista falando recentemente, um especialista que, porque o cigarro tem mais de 2.000 substâncias, tem mais de 10.000 substâncias, né? Então é muito complicado. É pior do que se pensa. Pior do que se pensa. Né? Muito bem, vamos falar de cultura, continuar falando aqui. O que você estava observando aqui em off sobre o... Então, relacionado apoio ao seu livro? O apoio ao meu livro, tem o Marcos Drelli, que é cantor e compositor. Parceiro de quem mesmo que você falou? Ele foi empresário, inclusive, quando eu tive numa entrevista em Santos, na época, a jornalista que estava me entrevistando era da net.com, né? Eu conheci o Marcos Drelli lá, um abraço para ele, que deve estar nos ouvindo, né? E ele fez questão de colocar no livro aqui algumas frases, alguma coisa, indicação, né? Tem também a Mariana Salinas, que foi jornalista do jornal do Guarujá, né? Certo. E a Flávia Jacó, que é empresária, diretora do Grupo Conexão. São pessoas que apoiam, né? Que apoiaram essa iniciativa do meu livro, que leram a primeira edição, que essa aí é a segunda edição, né? Certo. E eles gostaram. E Deus ajude que tenham mais edições por aí. Muito porque mais. A alegria do escritor é quando tem como fazer outras edições. Eu estou fazendo administração e tem um professor de economia que o livro que ele usa na aula é o dele, de economia, Introdução à Economia, é o Barnabé. Ele falou que quando chega a notícia de que a editora falou, está na hora de você fazer uma outra edição, já começa a trabalhar as mudanças no livro. Ele falou que fica muito feliz porque isso é reconhecimento. Porque é a editora Saraiva. Inclusive ele ressalta que poucos conseguem ter esse reconhecimento. Poucos. É só quando o trabalho é muito bom mesmo. E tomara que o seu seja um desses. Que a pessoa seja bem insistente mesmo. Sem dúvida, porque é uma batalha, né? É uma batalha muito grande mesmo. Aí entra na parte do patrocínio. Do patrocínio. Se o cara é um escritor já consagrado, já tem um caixa, ele pode até ele mesmo bancar o livro dele, porque o retorno, se ele depois divulgar. Também não é só escrever um livro, tu tem que divulgar o livro. Eu conheço escritores que estão dentro desses parâmetros aí, que eles vivem mais das palestras do que dos livros. Ele nem se preocupa, ele lê, ele lança o seu livro, tal, e vai para as palestras. É bom. Então é muito interessante. E a gente sabe que os grandes escritores brasileiros fizeram sucesso após morte, né? Muitos deles, né? Porque, não, isso que eu tô falando, porque a verdade é, nós temos grandes escritores
que venderam absurdamente depois que faleceram. E obras que estavam escritas, há anos e anos. Tomara que você seja um cara de sucesso no livro ainda vivo. Que é para poder ir para as palestras, né, Jair? Sem dúvida. Ir para as palestras, vir aqui conversar com a gente, tomar um café. Com certeza. Porque o nosso objetivo aqui realmente é de alavancar a cultura da cidade. Só que nós também não podemos ficar andando aí pela rua. Você é escritor? Não. É fácil, pô. Procura saber se tem uma rádio, se tem um meio de comunicação. Porque também, se eu escrevo um livro, você escreve um livro. Se você não colocar na internet, hoje em dia é assim. Se você não tiver um grupo de WhatsApp, meu filho, você vai ficar lendo o teu livro e vendendo para todo mundo. A pessoa tem que arregaçar a manga, procurar. É o marketing, né? Fazer o marketing, propaganda, né? Hoje as coisas se tornaram mais fáceis para o artista, né? Nós temos bastante artistas aí emergentes que conseguiram através disso mesmo, procurar o rádio, a televisão, as redes sociais, e isso tem cooperado muito. Hoje em dia tem o tal do e-book. Tem o e-book. De repente, né? você também está no teu projeto fazer um e-book, arrumar um patrocinador, que aí dá mais acesso ainda para o mundo todo, né? O e-book eu estou fechando com um vendedor da Walmart, né? Que é um site na internet, né? E eles vão lançar o volume 1 da Suave Brisa do Amor, já foi na livraria, todas as lojas virtuais, a Saraiva, Cultura, Record, um monte de editoras online, né? E eu vou entrar com a Walmart agora, que será um vendedor que vai estar responsável por vender o produto, o volume 1 e o volume 2. Muito bem, é isso aí. Estou fechando isso com ele. E tá morando aonde agora no Guarujá? Onde é que você mora, ou ainda mora no mesmo lugar? Então, eu moro Bom, minha mãe mora na Santa Clara, né? Na Santa Clara. Eu morava... Aqui na Vila Zilda. Exatamente, vizinho a Vila Zilda. Eu morava na Enseada, eu tinha um apartamento lá, mas depois, devido a minha mãe já está avançada em idade também, que ela tem 89 anos, então eu resolvi ficar com a minha mãe, né? Mas é assim, é difícil porque o bairrista sempre tem as músicas, os movimentos são constantes, né? Então dificulta. Às vezes eu preciso sair ali do foco, ir para o centro da cidade, vir para a Vicente de Carvalho também, que eu gosto muito de visitar as lojas aqui de Vicente de Carvalho, gosto muito. E eu vou também a Santos, né? Mas eu mesmo sou bairrista mesmo, né? Sou bastante bairrista. Iguape foi pouco depois que veio pra cá? Fui pouco pra Iguape, né? Tá melhor do que eu nasci em Jacupiranga e nunca fui lá. Eu vim pra cá com 2 anos de idade. Eu gosto de conhecer outras cidades, né? Bom, como Poços de Calda, Ilhabela, São Sebastião, esses lugares legal. Eu acho muito legal, né? Você nasceu em 1963. 63. Que mês? Vai fazer aniversário agora? Ou já fez? Em janeiro, dia 1º de janeiro. Olha, no começo do ano, hein? Primeiro dia do ano. Primeiro dia do ano, que legal. No dia das posses, né? No dia das posses, né? A cada 2 anos você comemora seu aniversário e vê alguém novo assumindo, novo né? assumindo, Que né? beleza, que legal, né? O dia, ele tem uma grande insatisfação, porque o dia dele é feriado, o dia do aniversário dele é feriado. Dia primeiro dia de Todos os Santos. Confraternização mundial, universal. Que beleza, muito bom. Dinarte Portela, nosso poeta aqui de Guarujá. E em matéria de organização dos artistas daqui na tua área, por exemplo, vocês têm algum tipo de organização, de associação, união, ou alguma coisa que reúna e discuta os problemas da área? Olha, nós temos uma escritora que inclusive ela era muito atuante na prefeitura, eu não sei qual foi o motivo que ela saiu da prefeitura também. É a Márcia Guedes, que ela fazia uma ponte, exatamente, ela não está mais na cultura. Não está. Né? Ela é poetisa, né? Exatamente, historiadora, tudo, eu não tenho assim o hábito de ficar perguntando, né? Mas nós tínhamos o sarau, que era ali no espaço
ali no centro do Guarujá, que tinha um espaço para os artistas. Ela era uma das organizadoras da Pérolas da Literatura. Exatamente. Eu participei um ano. Então, neste ano, no ano passado, eu fui convidado para ser jurado. Eu fiquei doente e aí mesmo assim eles mandaram mais de 150 poesias, contos, crônicas para me poder avaliar. Crônica, conto e poesia. E poesias, né? Eu participei nas 3 categorias. E eu fiquei ali avaliando todo aquele trabalho. Muito bom, né? E a Márcia, ela tinha essa facilidade de aproximar esse público de artistas. Caramba, eu não sabia não que ela tinha sido afastada. Então, né, outra coisa também, os cafés filosóficos que eu participo nas escolas também. Agora, recentemente, teve também fui convidado na Câmara Municipal para fazer parte de um grupo de artistas. E estava todo ali, os alunos do Raquel de Castro estavam ali na Câmara. Foi uma tarde muito gostosa mesmo. Ficamos ali compartilhando, trocando figurinha, né? E tinha muitos artistas lá, né? Escritores, cantores, cronistas. Bom. Uma coisa muito legal. Mas voltando à sua pergunta, eu particularmente eu não sou associado a nenhum grupo de artistas, né? De escritores. Eu fazia parte de um site que era do Casa do Poeta, né? Que era Casa do Poeta. de Praia Grande. Praia né? Grande. Mas que eu acho que o site foi desativado, né? Eu nunca vi mais nenhuma notícia. Eles mas mandavam eu tinha ali todas as entrevistas em televisão, mandava para o site, né? Eu postava lá, né? Tem um acervo grande no YouTube também. E isso tem ajudado vocês mesmo, por exemplo, como comunicadores, né? Graças a Deus que tem aí que é uma coisa assim que é sem fronteira, né? Vocês trazem os artistas aqui, os pré-candidatos também, para poder conversar sobre suas ideias, que eu acho excelente isso aí, né? Esclarecer a população, e isso é uma coisa maravilhosa, porque hoje em dia nós temos a internet como um ponto de referência, é um ponto de encontro, né? Então é muito bom. E isso sabendo aí. usar é uma baita de uma ferramenta. É maravilhoso, né? Maravilhoso, é fantástico. Eu até falo pro Jorge que um dos propósitos da rádio, quando a gente estabeleceu e montou, uma das ideias é fomentar artistas regionais, artistas da cidade, do litoral também. Não é à toa que o nome da rádio é Rádio Litoral Paulista. Então aí muito sugestivo. A ideia nossa é justamente essa, é trazer pessoas que às vezes não têm espaço por parte do poder público de mostrar seu trabalho e tudo, trazer isso aqui. E a internet, foi o que você falou, a internet você não tem fronteiras. A gente tem aqui, de acordo com uma das últimas pesquisas que a gente fez, a gente tem ouvinte na Angola, a gente tem ouvinte no Egito, nos Estados Unidos, pessoas que ouvem e acompanham a rádio. Aqui no litoral, a maior audiência é do litoral, mas tem pessoas nos Estados Unidos que ouvem a rádio. Você vê, pra você ter uma ideia, tem uma cantora portuguesa que ela ouve a rádio, ela mandou as músicas pra gente divulgar na rádio. Ela mora na França. E ela mora na França, então ela ouve a rádio também. Que é a Sônia Cortez, mandar até um abraço pra Sônia Cortez, ela tá ouvindo Sônia, a rádio. Esse lado, ele é muito bom, que na própria redes sociais o empresário pediu, por exemplo, estava no Guarujá, ele veio ao Guarujá e mandou, por exemplo, uns 68 a 70 mais ou menos exemplares da Sua Risa do Amor desse primeiro volume, na primeira edição ainda para França e para Portugal. Isso eu acho maravilhoso. E, por incrível que pareça, eu encontrei com um rapaz no centro do Guarujá e falou assim: Dinar, você sabe aonde que eu vi esse teu livro? Eu vi em Portugal, velho. Tá vendo só? Assim, caramba, isso é muito bacana, gratificante. Assim, poxa, saiu do Pérola do Atlântico e foi para o Atlântico, né? Atravessou o Atlântico. Fez o caminho contrário dos portugueses quando vieram para cá. Exatamente, é maravilhoso. Mas não cortando depois, só baseado nisso aí. Esse intercâmbio hoje em dia, o cara tá lá no Japão, tá em Portugal. Por isso que eu tô falando para você que se souber usar essa ferramenta, ela vai ser de suma importância no dia a dia. Não é isso? Porque o que estraga nas redes sociais, por exemplo, não na internet, porque nos outros meios você vai onde você quer ver a notícia e apura.
O problema das redes sociais é que tem muita gente maldosa que estraga a ferramenta. Então torna ela, às vezes, desacreditada. Porque tem gente que tem vontade até de ter um Facebook da vida, um Zap, mas o medo é esse. É de se expor e não saberem usar, né? É interessante essa sua indagação aí, pelo seguinte, o que é a internet? A internet é uma ferramenta. Gente, a internet não é culpada, porque teve alguém entrou numa sala de relacionamento lá, vocês ficam aí, por exemplo, namorando pessoas da internet, isso é muito perigoso. Gente, a internet não é uma coisa maldita, ela é assim, ela foi uma ferramenta que foi colocada para você discernir dentro do seu livre-arbítrio, usá-la para o bem ou para o mal. Lógico. Né? Agora, por exemplo, antes da internet existir, já existia o estuprador, já existia o 171, já existia o mal político, o assassino, o mal político, o mal policial, o pastor omisso, o padre que fazia pedofilia. Exatamente, então isso é apenas uma ferramenta. Ninguém inventou isso, né? Ninguém, não é culpa da internet, já existia. Então é uma coisa que é interessante essa tua pergunta, porque é uma ferramenta que deve ser usada com responsabilidade realmente, né? Sem dúvida. Alguma coisa? Eu tenho uma pergunta do Alessandro, da Praia Grande, ele está ouvindo a rádio. Um abraço para o Alessandro. Um abraço a todo o pessoal de Praia Grande. Eu tenho uma prima que mora lá, a Margarete Spora, é a minha prima e ela mora lá em Praia Grande. E leva meu abraço. Um abraço a todos lá. O Alessandro pergunta onde é que ele pode achar os teus livros para comprar. Opa, boa pergunta, né? Nós estamos agora com essa nova equipe que já se formou, mas que nós estamos cada vez mais organizado. Nós estamos criando uma loja virtual e eu já tenho um site, né? Mas geralmente eu agora saindo como é que se diz, indo para o jurídico, né, da pessoa física para o jurídico, já vou poder comercializar também os livros nas demais lojas, não só no Guarujá, mas em todas a Baixada Santista. As lojas que estiverem interessadas em vender, né? Então, eu vou começar a distribuir, mas atualmente está mais pelas redes sociais mesmo, pelo Facebook. Então pode passar para quem aí, como é o nome do Alessandro. O Alessandro, para já saber como é que é, nem que seja para levar lá. Exatamente, eu mando através do correio, se for na Baixada Santista eu levo pessoalmente. Pede para ele então, qual é o teu Facebook? O meu Facebook é Dinarte Portela, escritor, né? Pronto, aí Alessandro, anotou aí? Dinarte Portela, escritor. E é só entrar lá que... Exatamente, colocar no provedor Dinarte Portela vai... Opa, e o Zap? Lembra do Zap para ele? O Zap 996-25-8319, né? Repete? 996-25-8319. DDD 13. Pegou aí, ô Alessandro? Já também. anotou? Vamos reforçar então. O Zap 996-25-8319. 996-85... Não, 996-25-83-19. Anotou aí, Alessandro? Já pode essa semana agora entrar em contato com o Dinarte. Ele falou que conforme for, ele leva até pra você, já autografa na hora lá. Beleza? É isso? Na livraria aqui do Cris Shopping, há um tempo atrás, estava na primeira edição comercializando a Suave Brisa do Amor, né? Muito bem. E aconteceu o seguinte, que às vezes as pessoas compravam o livro e me ligavam para ir autografar. E eu ia. Que bom, né? Eu ia autografar. E o Dinarte é uma pessoa muito legal, é um camarada nosso aqui. E que independente da amizade, a gente sempre divulga. Você que é artista da região, não precisa ser só de Guarujá, tá bom? Você de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Bertioga, Iguape, Itanhaém, Barra do Turvo, Jacupiranga, São Bernardo do Campo, né? Vamos puxar lá pro interiorzão também, qualquer lugar. Quer divulgar o seu trabalho? Se não puder vir aqui ser entrevistado ao vivo, pode mandar pela internet para a Rádio Litoral Paulista, tanto Facebook como site, não é isso? E aí a gente divulga o seu trabalho, sua obra. Em se tratando de uma web rádio, eu acho uma coisa fundamental enfatizar o seguinte, né? Que como
o amigo falou, é uma coisa sem fronteira, né? O Jailson, né? Jailson. É sem fronteira. O que acontece, né? Através do Facebook, eu vendo para Minas Gerais, para Distrito Federal, para o Ceará, João Pessoa, para vários lugares, né? Então as pessoas falam assim, vamos valorizar Dinarte, o artista do Pérola do Atlântica. Não, é o artista sem fronteira mesmo. A rádio é sem fronteira. Aí a Rádio Litoral Paulista é uma emissora sem fronteira. Por quê? Porque, como nós havíamos dito agora, pessoas em Tóquio, pessoas nos Estados Unidos, nós temos brasileiros em Miami. Então essas pessoas, elas ouvem a web rádio, assim como o artista também, que estão em várias partes do Brasil, elas podem utilizar, por exemplo, a Rádio Litoral Paulista e poder divulgar o seu trabalho, né? Porque o artista, ele não vai ficar vinculado, né? Tem um ditado tailandês que fala que o sapo que vive no poço não conhece o oceano, né? Então é isso. Nós somos o Pérola do Atlântico, 310 mil habitantes aproximadamente, mas nós somos uma ilha, mas que nós podemos expandir para várias partes do mundo, né? Essa é a minha visão de mundo, né? E o importante é quando você está em outros locais, você sempre leva o nome da cidade. Sempre você sempre está levando o nome da cidade para outros locais. É isso que é importante. O que é importante também é isso. Como é que é o nome mesmo? Alessandro? Alessandro. Ô Alessandro, aí de Praia Grande, ó, eu acabei de entrar aqui no Facebook do nosso amigo Dinarte Portela, né, que tá assim lá, né? Isso. Olha, tem tudo lá pra você em matéria de cultura, dos livros dele. Então, já manda uma mensagem que eu mostro pra ele agora, tá bom? Já adiciona aí, conforme for, a gente já passa pra ele e você já pimba, faz parte. Todos os perfis estão liberados ao público. Mesmo as pessoas que não fazem parte da minha página, elas podem mandar mensagem, né? Muitas pessoas fazem isso. É só entrar lá, viu, Alessandro? Aí ele vai te passar tudo, aí já faz um messenger lá, né? Mais tarde, quando ele sair daqui, já conversa com ele, já... porque ele teve que desligar o telefone dele aqui, senão a entrevista ia ser tudo pela metade. Toda hora ele, alô, e não sei o quê, ainda bem, né? Muito bom. Dinarte, o negócio é o seguinte, meu camarada. O que você espera em matéria de cultura mais pra frente? Principalmente em Guarujá e toda a região. Em matéria de... Pode falar em matéria de incentivo, de as pessoas lerem mais... Porque a gente sabe que a internet ocupou um espaço muito grande no tempo das pessoas que até liam e pararam um pouco, tanto que as porcentagens de quem lê no Brasil está bem pequena, ao contrário do que era antigamente. Mas é uma coisa que a gente aprende com o tempo, é evolução, inovação, correr atrás de mais conhecimento. E a internet, ela realmente ocupa um espaço muito importante em matéria dessa busca. Então, o que você espera em matéria de você ser escritor, já tendo uma ferramenta que é o e-book, é isso mesmo? Mas que as pessoas continuem lendo. Qual é a tua expectativa para o futuro? Então, recentemente eu fui entrevistado por um blog, né, da Bahia. O livro, inclusive, foi lá por Recanto do Baiano. E a pergunta foi o seguinte, o que eu achava sobre o livro impresso e o livro digital, né? Digital. Por incrível que pareça, a população ainda prefere o livro impresso, prefere manusear o livro, tatear o livro, folheá-lo. Então é interessante, né? Mas relacionado a isso, o que o escritor, o artista, de uma forma geral, eles querem o reconhecimento como? Que seja... os nossos governantes possam dar suporte a isso, não pagar, dar um suporte, um incentivo, né? Numa dessas noites de autógrafo que teve, que foi um produtor artístico, né? Foi me prestigiar, eu achei muito legal, e ele fez a seguinte declaração: o teu livro é um excelente roteiro para o cinema, né? Eu fiquei maravilhado, né? Então todos os meus livros são realmente escritos para o cinema, né? Uma extensão da cultura. Uma extensão da cultura, uma das artes, né? Isso nos deixa muito feliz, mas nós devemos
não ficar limitado apenas ao poço, mas expandir. Isso só será possível quando nós tivermos governantes politizados, né? Politizados, que levem realmente... Não politiqueiros, politizados. Mas politizados, né? E que levem realmente a sério o nosso país, né? Estou falando em termos de prefeitura, governo do estado, governo federal, que haja essa consciência cultural, né? Que é maravilhoso. Se tem que gastar dinheiro, que gaste com o que preste. Exatamente. Só isso. Porque ninguém vai admitir que se gaste dinheiro com coisa que é inculta. Não pode. Tem que gastar dinheiro com quem realmente passa cultura. Nós citamos aqui, eu citei aqui a sua participação num projeto de alfabetização. Por que parou? Por que nós temos tantas crianças na escola que não aprendem nada e passam de ano? Por que isso? É incrível você ver hoje em dia, na primeira fase de escola, criança que passa de ano e já está com 12, 13 anos e não sabe ler nem escrever. Pelo menos direito, né? Pelo menos saber o que está escrevendo, né? É esse que é o problema, isso né? Aí é falta, né? Exatamente. O importante é que passe de ano, né? Mas depois, quando vai perguntar para a criança o seu conteúdo, não sabe. Porque a gente sabe que o esquema da ONU tem um esquema nos países que, conforme o número de pessoas que são aprovadas, vem um rendimentozinho, tem uma facilidade em alguma coisa, e aí os caras fazem, peraí, então vamos montar um projeto aqui que passa todo mundo. E o conhecimento? E o conhecimento nada, e fica limitado. O que foi dito aqui anteriormente, há uma necessidade de investir mais na educação, mais na cultura do país, mas enquanto nós tivermos pessoas que são mercenários, que conseguem pegar esses votos com facilidade, a preço a preço tão imediatista, que nós somos um país imediatista. Eu tenho um projeto maravilhoso para a prefeitura do Guarujá ou para a Câmara do Guarujá, para o Legislativo. Aí, mas o que você tem para me dar? Então nós temos que parar Toma lá da cá. Essa política imediatista, não, eu preciso de um muro levantado, eu preciso de um telhado, eu preciso disso, daquilo. E quando nós formos acordar para a vida, nós temos aí um lava-jato, uma coisa que nós não estamos conseguindo manter esse domínio. Porque antigamente, desculpa falar, antigamente era o PT, mas agora é o PSDB. Quer dizer, nós temos laranja podre nos dois partidos, né? E a laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Eu tenho marimbondo no pé. Não tem onde correr, né? Então é complicado. E quando nós depositamos mal, de uma maneira ruim, o nosso voto, a consequência é isso que nós estamos vendo, né? Ruim na educação, ruim na cultura, extinção de coisas importantes, que é no caso a tentativa... Criação de coisas não importantes. Criação de coisas não importantes, dando comida para quem está com a barriga cheia e tirando de quem está precisando de alguma coisa para poder se manter em pé. Então é complicado, né? Por ser um país jovem, né, o Brasil é um país jovem, né, pela sua história desde o descobrimento das invasões, que não foi só português, muita gente veio para cá, só que os portugueses em matéria de navegação, exploração e briga lá no mar, sempre foi mais avançado que os holandeses, que os ingleses, os próprios americanos que bem depois, tentaram fazer a sua invasãozinha, tomar conta da Amazônia, porque eles achavam que o brasileiro não estava cuidando da Amazônia, sendo que ele não cuida da mata dele. Ele quer preservar o índio brasileiro, mas quem matou o índio americano foram eles. Então é tipo isso, vamos invadir porque lá é o pulmão do mundo. Então baseado nisso, é que a gente, pelo que tu falou agora, se a gente não olhar para nós e tentar mudar essa incultura da corrupção, porque só tem, como é que chama? Uma coisa depende da outra, o corrupto e o corruptor. Só existe um porque existe o outro. Não é mesmo? Se não existir um, o outro não tem como sobreviver. É a mesma coisa que, como é que você vai andar por uma rua asfaltada se não tem asfalto?
Exatamente. Alguém tem que ter vontade de asfaltar aquela rua para você poder transitar. É o teu direito. E o que a gente vê no Brasil é que a grande maioria não tem acesso aos seus direitos que eles criam. Escrevem na Constituição de 88, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito à educação, o direito a uma boa merenda, porque é um escândalo hoje em dia em São Paulo. Quer dizer, nós pensávamos que era só no Guarujá. Aí daqui a pouco estourou em São Paulo. Estourou em São No Paulo governo também. Haddad, no governo Alckmin. Não é só no âmbito de capital, é estado, entendeu? Agora, na tua opinião, tu acha que por ser um país jovem e se a gente mudar a mentalidade, dá para mudar essa realidade do Brasil no geral? Então é interessante o seguinte, você falando sobre colonização, né? O país, quando foi descoberto, eles mandaram os jesuítas para o Brasil. Para tentar acalmar os índios, né? Mas os jesuítas vieram com a escola. E a escola que Portugal evoluiu de uma maneira significativa, o que aconteceu? Essa educação nós vamos manter, mas aquela educação arcaica vamos mandar para que o jesuíta pudesse ir no Brasil e impor essa educação. O povo na mão. Exatamente. Então quem tinha direito à educação eram os filhos dos fazendeiros, eram as pessoas, os escravos, e os índios não tinham o direito de poder ir numa escola. Os professores era pouco investido no povo brasileiro mesmo. Então o que aconteceu? Depois que, se não me falha a memória, o Marquês de Pombal, então ele abriu uma brecha para que se expandisse a educação. E hoje nós temos, por exemplo, um grupo A e B que faz com que essa educação, nós temos aí o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, e se não me falha a memória, cada cidade ou município é responsável dentro de um parâmetro da comunidade. Então vamos... Da lei orgânica. Lei orgânica, porque nós temos o nordestino, nós temos os afrodescendentes, nós temos isso, aquilo. Então vamos fazer uma política, um projeto pedagógico para esse grupo. Então graças a Deus que isso foi quebrado, né? Mas ainda nós temos que evoluir muito em termos de educação. Na China, por exemplo, lá o presidente lá, ele falou educação, e foi lá investir de uma maneira geral mesmo, investiu no salário dos professores e em cursos de especialidade em cada área, e isso fez com que o país fosse com um patamar melhor, né? E nós queremos isso para o Brasil também, fazer com que ele saia desse patamar, desse momento crítico, né? E que possa dar respaldo aí para bons escritores, bons poetas, bons engenheiros, bons arquitetos, bom tudo, né? Tá na hora de mudar. O Japão, eu li, é o único país onde o único cidadão que não tem obrigação de se curvar perante o imperador é o professor. Sabe por quê? Tem muita gente que não sabe disso. Porque o professor, na filosofia japonesa, é o que ensina. Ele então, está o imperador só é imperador porque teve um professor. Ele é o início de todas as ramificações das profissões. É o professor. Se não tiver professor, ninguém aprende nada. Como é que a pessoa vai ser um engenheiro se ele não tem um professor? Justamente. E nós precisamos muito de pensadores, de filósofos, teólogos, pessoas que estejam envolvidas na educação, na cultura do Brasil, para fazer com que as coisas mudem, o significado mude, a educação seja 100%, né? Então, porque veja bem, a gente sempre discute isso aqui. Político, não são todos que são desonestos. Não são. Tem uma camada, a gente sabe que é pequena. E aqueles que são honestos sofrem duras penas, né? Agora, só para você ter uma ideia, eu até comentei isso aqui que eu achei de novo aqui no Facebook, eu comentei com o Jailson ontem. Picharam a estátua do Carlos Drummond. Carlos Drummond, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio. A prefeitura
do Rio disse que custaria R$25 mil e precisaria de 20 dias para restaurar a estátua do poeta, Drummond de Andrade. Pichada por marginais da classe média. Eles ainda chamam as pessoas da classe média. Acha que não. Pichador tem todas as classes. Rico também picha, porque tem as costas lá. Aí um cara, tem até a foto do cara aqui, um cara pegou uma lata de solvente, uma estopa e em 15 minutos restaurou a estátua. Ficou até mais bonita do que estava. Agora você calcula, a prefeitura, o Estado, que é obrigado a manter, ele precisava de 20 dias e ia gastar em média R$25 mil. Uma latinha de solvente está uma média de R$6, R$7. O cara dispôs de 15 minutos da vida dele, do tempo dele, para restaurar o Estado. Ficou lindo. É quando você pega o seu automóvel, você pega tira, por exemplo, aquele distribuidor do seu automóvel e vai no mecânico e fala, meu carro está com problema. E o mecânico pega e fala assim, olha, o teu problema tem que tirar o motor, dar uma reavaliada, reavaliar tudo isso. Só para tirar o motor do carro vai ser uma coisa aí, vai levar uns 2 dias. Vou deixar aí em média aí, se o teu carro custa R$18 mil, por exemplo, ele vai falar assim, olha, eu vou deixar legal para você. Tô te fazendo um favor. Vou te fazer aí para consertar o seu carro R$5 mil. É essa cultura da vantagem que, por exemplo, que essa autoridade que falou que o preço da limpeza, da restauração do prefeito seria tanto, é essa cultura que nós temos da lei da vantagem, que é pegar o indivíduo. Você, por exemplo, pega uma máquina de lavar, leva para uma autorizada e apenas um fusível. A Globo fez a semana passada. Tá entendendo? Fantástico do DVD. O cara só desconectou o cabinho. E aí o cara pegou e falou, olha, quanto é que ficou? Ficou 700 e poucos reais. Exatamente. Aí ele abriu e falou assim, ó, nós tiramos, é só isso aqui, ó. E o mais interessante que você vê nessas reportagens, a Globo faz, a Record também faz, é que de meia dúzia de pessoas, de profissionais que quer levar do equipamento, isso. Um só ou dois isso. é honesto. E o pior ainda é que às vezes a pessoa que é errada, ela não quer um governo errado lá em cima. Ela é desonesta, mas ela não quer que o governante... Se ela não mudar... É aquela situação, o cara vai lá e picha o muro e fala assim que se dane a Copa do Mundo. Só que vai lá no papel da televisão e fica lá torcendo. Verdade. É complicado, é uma hipocrisia sem precedente isso aí. Então, eu quero que mude, mas eu vou continuar tirando vantagem nisso, vou continuar fazendo isso. É complicado isso. E quando alguém acha uma carteira com dinheiro e devolve, esse mesmo cara aí chama esse cara de otário. De otário. Aí esse otário, tu devolveu, se tu perdeu o teu, vão devolver. Cara, se sua geladeira está vazia em casa e você devolveu 5 mil, tu é um idiota. É verdade. Né? Então, nos Estados Unidos, interessante, uma vez eu fui para Camboriú. E na época eu era casado e ela deixou a bolsa no hotel. Nós estávamos jogando dominó e por um descuido deixamos a bolsa no... A mulher sempre tem esse lance de pegar a bolsa e colocar na cadeira pendurado, né? Sempre tem esse lance, né? Ela acha que nunca vai acontecer nada, né? Aí quando fomos para o quarto, eu falei assim, peraí, e a bolsa? A bolsa tá lá. Quando chegamos, a bolsa já estava na gerência. O gerente pegou e entregou a bolsa. A carteira estava lá, mas o dinheiro não estava. Ainda bem que eu não sou de andar. Ladrões, eu não ando com dinheiro na carteira. Ainda bem, e nem cartão de crédito. Então, ainda bem que eu não tinha
minha carteira não estava lá ou alguma coisa, né? E o gerente chegou e entregou para nós, não sabíamos como provar se estava lá, era a palavra dele contra a nossa. Então o que acontece? Já nos Estados Unidos, com uma outra mentalidade, a pessoa vai lá no restaurante, deixa a bolsa lá, daqui a 2 dias, se a pessoa voltar, a bolsa está lá. Você vai na Suíça, você pega um jornal, vai lá na banca, deixa o dinheiro, pega o jornal. Aqui no Brasil, se um jornaleiro deixa a banca aberta e for tomar um caldo de cana no carrinho de pastel da esquina, quando voltar não tem mais nem livro. Então nós temos que mudar essa cultura, tem que começar por mim, né? Tem uma música que fala começar por mim, né? Ontem na aula de interpretação textual, né, que é a famosa aula de português, a professora comentou mesmo a cultura, né? Tem lugares no mundo que você colocar gasolina no seu carro é autosservice. Você chega lá, você abastece, vê quanto deu, você pega e paga. Ai, caramba, aí a gente fica imaginando. Não é fantástico? Se fizer isso no Brasil, o cara vai encher o tanque, vai pôr a pistola lá e vai embora. E vai-se embora, Nos Estados Unidos é assim. Vai escrever um bilhete e colocar lá, otário. Aí não, é arriscado mesmo. Nos Estados Unidos, todos os postos de gasolina é assim, não tem frentista. Porque lá não tem essa cultura como é que é, da conveniência. São só as bombas, o cara para o carro, ele pega, abastece e vai lá, digita lá o negócio com o cartão. Um professor de Cubatão, ele foi para os Estados Unidos, resolveu ficar uns 2 anos lá, né? E quando ele chegou no aeroporto, a pessoa que ia recebê-lo levou ele, que ele ia para a Carolina do Norte. Quando chegando lá, ele pegou nessas caixas um refrigerante. Foi lá, pegou o refrigerante, foi tomando e conversando com o condutor do veículo. Chegando num determinado percurso, o condutor do veículo falou assim: fulano, aonde que está a latinha de refrigerante que você estava tomando? Mas eu joguei lá no quilômetro tal. Ele fez o retorno, foi lá, pegou a lata de refrigerante. Olha a vergonha que o brasileiro vai, né? Passou, né? Foi lá, pegou a latinha e depois mandou para um lugar de lixo reciclável, né? Então é complicado. Você atravessa Vicente de Carvalho para Santos, você vê lata de refrigerante no mar, gente, boiando. Não, o mais complicado é que em Santos foi implantada uma lei alguns meses atrás, e quem joga lixo na rua tem que ser multado. Então, para você ver o despautério que é, você tem que criar uma lei para estabelecer, para a pessoa tirar dinheiro do bolso e jogar um lixo, um papel de bala na rua. Então você vê aplicar. Vê que você tem que aplicar uma pena para uma pessoa, para uma coisa que é uma educação, você aprende na escola, isso aí você aprende no primário. Não é? Nós vimos aí recipiente de lixos recicláveis, às vezes chega lá, está até depredado pelos próprios alunos. A diretora vai lá, porque isso gera custo para a prefeitura, gera custo, chega lá o verde, o vermelho, tal. Aí quando chega lá, alguém em sã consciência vai jogar um metal ou um plástico em determinado recipiente, chega lá e está trincado, porque alguém chegou lá e deu um chute. Um exemplo próximo aqui também é a avenida. Você anda na Thiago Ferreira, conta a quantidade de lixeiras que você vê nos 800 metros que tem na Thiago Ferreira. Se você vê uma ou duas, é muito. Aí a pessoa olha e fala: a culpa é da empresa, porque a empresa não vem colocar a lixeira. A empresa repõe as lixeiras. Mas por que a empresa repõe as lixeiras? Porque tem aquele vândalo que vai lá e destrói. Eu já cansei de ver na praça. Né? Quando entope, reclama que a prefeitura não limpou. Também. Sem contar de ver as lixeiras que os vândalos depredam aí. Eu já cansei de ver gente estourando bombinha na lixeira. Com essa superpopulação que nós temos aí, que eu acredito que o Brasil deve estar na faixa de 300 milhões já de habitantes, né? Acho que o último censo deu 200 e poucos milhões. 268 milhões, né? Vai chegar, deve estar nessa faixa aí, né? Não. Porque tem os não cadastrados, né? Tem os que fugiram do censo, né? Tirando aí os bolivianos e os haitianos e tudo que estão vindo cubanos. Pra cá, os cubanos que o Brasil está abraçando, né? Que está abraçando.
Então o que acontece? Essa superpopulação que não tem uma consciência adequada vai causar o quê? Muitos lixos, a enchente em São Paulo é resultante dessa educação aí, né? Nos morros do Guarujá mesmo, nos morros, acontece com frequência isso. A prefeitura vem e existe aquela enxurrada de pneu velho, lata, garrafa PET, muitas outras coisas, e isso sempre vai gerar inundação. Por quê? Porque nós não temos uma política eficiente para poder trabalhar essas coisas aí. Verdade. Vamos fazer com que o secretário disso ou daquilo abrace isso, olha, vai percorrer, vamos ser sinceros, aonde que tem fiscalização nessa cidade? Tem fiscalização, lá no setor de fiscalização. Sabe onde que tem fiscalização? A fiscalização tem assim, quando alguém chega e monta um salão de cabeleireiro, e a pessoa que vai lá está incomodada com o sucesso, vai lá e liga e denuncia. Não tem licença não. A fiscalização hoje em dia só funciona na base da denúncia. Da denúncia. Ou quando a prefeitura ela é obrigada a fazer como está acontecendo na fila da balsa. Exatamente. Porque aí quando é aplicada uma pena e ela é obrigada a fazer, se caso ela não faça, é passível de multa. Exatamente. Ela é obrigada a fazer. Então aí tem uma fiscalização, é engraçado, porque aí aparecem fiscais de onde você nunca viu. Fiscais que deveriam estar na cidade. E isso só é possível quando aparece um profissional no meio acadêmico para levantar essa bandeira. Você sabe de quem eu estou falando. Sim. Por quê? Porque geralmente uma pessoa que é uma pessoa simples, simplória, se ela vai fazer esse tipo de... O pessoal não vai dizer, cara, se vira. Né? Mas quando a pessoa está consciente do direito do cidadão, aí sim a coisa começa a funcionar. Né? Muito bem. Olha, quem está curtindo também a nossa programação é a nossa amiga Evelyn Fonseca, tá bom? Legal, um abraço. Ela que é artista plástica e também é pré-candidata a vereadora. Nós tivemos a oportunidade de entrevistá-la aqui também. E tá lá curtindo a programação e ouvindo aí a entrevista com o nosso amigo Dinarte Portela. Legal. A Evelyn. Evelyn Fonseca, ela é artista daqui do Guarujá também. Aproveitar que a gente está no momento Maguila. Quer mandar um abraço também? Vou mandar um abraço pro pessoal e a gente já fica tranquilo, é isso aí. Depois o Dinarte também vai dar uma reforçada na agenda dele, vai repetir aí. Vamos embora, vamos lá. Mandar um abraço pro Conrado e o Vanderlan lá da Mob Fitness. Estão na programação lá. Vitório Ferreira de Bertioga. Desculpa, Bertioga não, Cubatão. Vitório, um abraço, Vitório de Cubatão. Roberto Nunes, tá curtindo a programação lá. A Ângela Costa. O Alencar e a Railda, lá da Radiance Cestas. Mandar um abraço pra eles lá. Pedro, Enio e o Pimentel de São Vicente. Beleza, aí toda a Baixada Santista aí. Ô pessoal, você que tá ouvindo aí, quiser adquirir um dos livros ou todos os livros do Dinarte, é só entrar no Facebook Dinarte Portela, né? O nosso grande poeta aqui de Guarujá. Ele que tá radicado aqui desde os anos 70, foi um dia desse, né, que você veio pra cá. Que beleza, ele veio lá de Iguape. Grande Iguape, né? É uma região também para aquele lado lá de crescimento, né? Mudou muito, né? É porque você também falou que vai pouco para lá, né? Bom, mas cresceu sim, cresceu em termos em relação à saúde. Os médicos já estão chegando naquele sítio, lugar que tem um acesso difícil, os médicos vão lá para fazer os seus trabalhos. Antigamente não tinha esse negócio de TV via satélite, a maioria das sitiantes. Usava muita antena parabólica, né? Exatamente, hoje tem também, tem progredido bastante. Toda a região ali do Vale do Ribeira, que ainda precisa de uma atenção especial dos governantes, né? Mas melhorou muito também. Muito bem, Dinarte, então vamos reforçar aí a sua agenda. Vamos ver o que tem de bom aí, vamos renovar o convite para que você participe, fica à vontade. Isso, aproveitar para me ratificar sobre o Bazar Cultural Escalafobético, que vai ser agora dia 11 de junho. Bazar Escalafobético. Exatamente, é o Bazar Cultural.
E interessante que fica aqui no Vicente de Carvalho, na Presidente Vargas, Opa, 600... perto da padaria Jangada ali, mais ou menos? Ou passando ali um próximo pouco? do BR, né? Naquele posto Então, BR. na esquina da Oswaldo Cruz com o Isso, Presidente né? Vargas. Pra quem é de Vicente de Carvalho, desculpa te interromper, Dinarte. Entre a Presidente Vargas e a Oswaldo Cruz tem um bar chamado Beija-Flor. Exatamente, do lado do Beija-Flor. bar. Lembrando Ah, do é, Beija-Flor. Pra quem conhece, Entendi, é do lado do bar do Beija-Flor. Isso, é Lembrando isso do Beija-Flor, né? mesmo. Opa, grande escola de samba do Rio de Janeiro, Exatamente, Beija-Flor. é do e lado. o Dinarte com o sobrenome aí da Portela, outra né? grande escola do Rio. Exatamente. Rivalidade aqui, hein? Uma rivalidade. E é 651, né? No dia 10 estarei na sessão solene, né? Opa! Da Entrega diretora lá do Sérgio Pereira Rodrigues, que fica no Muito bem, Enseada. entrega do Da título de cidadão Guarujá. Exatamente. Legal. No dia 12 de agosto haverá uma palestra motivacional, Querer, Poder e Vencer, né? Vai ser no dia 12 às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal. Muito bem, quem quiser saber melhor dessa agenda do Dinarte, é só entrar no Facebook Dinarte Portela. Portela, o nosso grande escritor e poeta aqui da cidade de Guarujá. E aí ele lá, é só você entrar, fazer a pergunta: ô Dinarte, onde é que você vai estar tal dia? Ou como é que tá a tua agenda? Ele já passa para você tudo. E eu quero o livro. É o seguinte, como é que eu faço para adquirir o seu livro? Ele também te explica Exatamente. lá. Beleza? As palestras continuam, né? Sem dúvida. Se Você que é alguma empresário, escola, né? Você que é empresário empresário, também. pode convidar o Dinarte para palestras motivacionais, não é isso? Exatamente. Para que a sua empresa produza mais, o Com pessoal certeza. aprenda um pouco mais, entendeu? Que é um bom momento também, palestra é um bom momento. Nesse É momento porque- de crise, né? É porque ele não interessante. tem como empresário o mesmo do Lula, que os caras pagam 1 milhão, né? Mas nunca vi a palestra, né? Não, tu também é radical. Isso é muito ódio no coração, cara. Não, eu replico. Pô. É o que eu vejo. Procura, Mas peraí, procura o cara no falou YouTube. que ele fez, mas o cara falou que Não, ele mas fez, você cara. procura no YouTube uma palestra do Lula. Mas peraí, e se já pagaram? É porque já não faz mais parte Poxa, do É contexto. intriga da oposição, né? Esse Jailson, eu não gosto de contar as coisas aqui porque ele dá o contra tudo. Eu tô a ponto de pôr uma parede aqui. Ele falou que vai pôr a bandeira do time dele ali. O Jailson é santista, tá? Torce pro Santos. Ele não sabe o nome do goleiro, mas ele torce pro Santos, né? Sabe o nome do goleiro do Santos? Eu não sei. Olha, Do centroavante. Também não sei. Esse cara, ele é um chato do chato do chato. E eu sou corintiano, eu que sou chato, né? Mas é bom, o cruzamento é bom. Muito bem, meu amigo Dinarte Portela, como costumo dizer nos grandes Prazer. programas, né? As suas considerações finais. É bonita essa frase, um né? prazer conhecê-los, Fica à vontade. conhecer a O microfone é todo dependência. seu, mas não pode levar. Posso levar, né? Pra mim é uma honra e é maravilhoso mesmo estar aqui na dependência da emissora e que abre a porta para divulgação dos artistas, dos candidatos também que quiserem aqui se retratar Muito sobre alguma bem. coisa, ou falar, ou divulgar as empresas, tudo para mim eu agradeço muito pela oportunidade concedida, né, nesse momento. E só agradecer mesmo, e ao público também que nos ouve, né? Agradeço muito bem. pela paciência, né? Ô, legal. E E mais? muito obrigado, né? E a o seu todos, momento né? Maguila? Momento. Mandar um abraço pra Um alguém. abraço pra alguém. Manda um abraço O momento para Maguila meus é familiares, né? É verdade, né? O momento Momento Maguila. Maguila. Fala nisso, Abraço ninguém pro- falou mais do Maguila, né? Ninguém falou, Maguila tá tá muito doente, doente, né? é, Tá bem muito doente, delicado, né? Mas mando um abraço para todo o povo do Guarujá, Baixada Santista, meus leitores, o pessoal que estão curtindo o fã-clube de Nath Portela também. E você não aspira a ser candidato a nada, nenhum Não, cargo político, né? Eu vou ser bem sincero, eu gosto muito, né? Acho que o único candidato, né, que chegou para mim, me convidou para um café, mesmo na época que não havia nenhuma intenção política, foi o Sidney Aranha, né? Eu estou com ele não por intenção política, Pré-candidato. ou disso, mas porque realmente, conversando, eu vejo que ele é uma pessoa extraordinária e que tem ideias extraordinárias. Então, eu gosto muito de estar, próxima né? quarta-feira ele será Para entrevistado. mim é muito legal o grupo mesmo do PCdoB, que
me apoiado no meu Guilherme, trabalho, Guilherme, né? faz parte da executiva, Exatamente, a gente, Lindaci, Lindaci, todo que é aquele presidente. grupo, né? O João Teodoro, que embora Também. ele que é um pré-candidato que é do PDT, né? Muita gente E legal. é uma pessoa muito bacana, né? Eu agradeço todos os meus leitores, os meus incentivadores Muito bom. e todos aqueles, né? Que o pessoal lá também da Universo, né? Edições e publicações, né? Eu agradeço muito Então a gente o reforça apoio, aí. né? A gente reforça aí. Quer curtir uma leitura boa, de qualidade, com muita história para guardar na memória, né? Muita coisa boa escrita, é só você adquirir as obras do nosso amigo Dinarte Portela, não é isso, Jair? Isso mesmo. É só entrar em contato A com Sobe ele. Brisa do Amor é 95% Guarujá, né? Olha aí, que bom, né? Você que é Guarujá. guarujaense, adora a Pérola do Atlântico, quer que essa cidade mude, então curta o melhor da escrita, das A ideias. literatura, né? Isso aí. A literatura da nossa cidade é boa. Falta só o pessoal divulgar e falta você procurar Exatamente. coisa boa. Quem quer ler coisa boa, procura coisa boa. Com E certeza, é fácil, né? E o Dinarte, ele não se furta, né? Não traz só para ele, não. Ele também incentiva que leiam outros autores, outros poetas. Exatamente. Porque não pode ter essa rivalidade. Tem que ter união para que os artistas de todas as áreas da nossa Temos cidade aí pérolas tenham maravilhosas no oportunidade. Guarujá, né? Tanto que um sarau é uma mistura de leitura com Leitura, música, né? poesia. É isso mesmo. Geralmente sou muito convidado para café filosófico, Muito encontro outros autores excelentes que estão no mesmo nível, assim, ou até melhor. Né? É uma coisa maravilhosa, né? Muito bem, agora 10 horas 15 minutos. A gente encerra então com chave de ouro, né? O nosso bate-papo, a nossa entrevista com o Dinarte Portela.